o Alexandre Exótico, trabalhador desta casa. É para nós uma alegria ter você aqui, Alexandre. Jesus te envolva. Amém. Boa noite a todos. Que Jesus nos guarde em sua paz. Então a ideia hoje é falar um pouquinho das dimensões espirituais do Centro Espírita. Equivale a todas as casas, não só os centros espíritas, mas também de outras denominações religiosas, porque a espiritualidade está sempre agindo, né? Conforme cada pensamento religioso se expressa, assim também se expressa na espiritualidade, para que todos sejam atendidos, né? E isso é importante, a gente fazer algumas reflexões, tentar compreender. Há pouco tempo a nossa casa completou mais um ano de vida, e é importante porque dilata a nossa fé, a gente começa a compreender como funciona a ação dos espíritos na nossa vida, a partir dessa casa até ao nosso lar, né? Então, no nosso dia a dia, esses espíritos vão nos auxiliando, os espíritos benfeitores da humanidade e aqueles que nos amam. Então, a todo momento, nós temos alguém do lado de lá, que quer que a gente acerte, que quer que a gente possa melhorar nessa encarnação, e a fim de galgar planos mais altos, né, nos desprendendo das coisas da matéria. Mas eu queria fazer um paralelo, que a Solange fez na prece inicial, falando da casa. Então, o que a gente sabe da criação do universo é que existem 3 elementos: Deus, o Criador, incriado, ele que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e ele cria, então, 2 elementos, o espírito e a matéria, ou o princípio inteligente, que somos nós, os espíritos, né? Evoluindo pouco a pouco, dilatando os nossos conhecimentos, estagiando em todas as fases da vida, mas que também age sobre a matéria, né? Então, Deus também cria a matéria, o princípio material, que é o fluido cósmico universal. E o que a gente sabe é que espíritos da ordem de Jesus são esses espíritos que vão formar as grandes escolas do universo e responsável por grandes coletividades de espíritos. Então, ele é responsável pela evolução do nosso orbe, desde a sua criação, conforme a vontade de Deus, nosso Pai. Então, diz lá no livro A Caminho da Luz, que Deus destaca, né, uma massa de matéria para que Jesus, com seu pensamento augusto, pudesse pouco a pouco solidificando e construindo a grande escola, né? E aqui, diz Emmanuel, conta que tem mais ou menos 28 bilhões de espíritos, né, alguns 21 bilhões de espíritos, ligados a esse planeta. E a gente consegue visualizar que nesse planeta, além dessa vida física, se todos nós estamos aqui, existem as esferas espirituais, né? A gente já ouviu falar no nosso lar da primeira esfera espiritual, mas que ainda é muito terrena, muito ligada à matéria, que é o umbral, a crosta, o umbral, né? Depois esferas que vão até as diretrizes do planeta, cada vez mais sutil a matéria, cada vez mais quintessenciada. Então a gente consegue imaginar isso. E assim também são as construções menores, os colégios menores que nós temos. E a Casa Espírita é uma delas, uma dessas escolas, né, no qual auxilia essa formação do espírito, vem trazer algumas informações para nós como espírito imortal, né, que a gente possa ir aprendendo um pouco mais, dilatando o nosso conhecimento e aí sim aplicando na grande escola, no nosso dia a dia, né, na nossa encarnação, na família, no trabalho e assim por diante. Então tem a escola que é Jesus que coordena, e ele coordena alguns trabalhadores. A gente vai ver qual é o principal trabalhador dessa casa, começando com a trabalhadora Erna Schmidt, que foi a fundadora do nosso templo, assim, vamos assim dizer, né? Então vamos tentar entender o que seria essa casa espírita, né? E aí tem um livro que chama justamente Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de uma trabalhadora espírita de Minas. Ela tem algumas palestras na internet, é muito gostoso ouvir ela falando, inclusive desse tema, e aí ela faz algumas reflexões, colhendo na obra tanto do Divaldo Franco, principalmente Manuel Filomeno de Miranda, e na obra do Chico,
através do André Luiz, também porque tem muitas histórias ligadas às casas espíritas que o Chico frequentava e assim por diante. Então, tem bastante informação e ela foi trazendo. Então, a casa espírita, ela é primeiro um templo. Quando a gente busca, a gente vê nele um lugar, um socorro espiritual, que é para que a gente se sinta acolhido e que tenha o conforto. É uma casa que acolhe, que abraça. Assim deveriam ser todas as casas, né? E às vezes não nos parece que seja, mas a gente pode ver que cada casa tem os seus frequentadores, muito parecidos entre si, que são as coletividades e ligadas à afinidade. Então é muito provável que os frequentadores dessa casa são espíritos afins, com as mesmas ideias, né? E outras casas, às vezes, que pensam um pouquinho diferente, também têm os seus corações ligados a essas casas. Às vezes a gente se sente melhor um pouquinho ali, outro ali, mas em regra geral, né, essas casas são esse templo, né, que a gente busca o socorro. Normalmente, quando a gente tem a necessidade, né, na nossa vida, quando a gente passa por algum momento de dor, né, ou sem a clareza de ideias, então nós buscamos esse templo que vai nos auxiliar a esse desenvolvimento, né, sair um pouquinho da vida material e buscar os valores do espírito. Ela também é um hospital. Então, para a libertação do espírito humano. Então, quando a gente chega aqui e a gente começa a estudar as verdades espirituais, começa a compreender algumas coisas, a gente começa a perceber na nossa vida o que a gente tem feito de errado. Que a gente está buscando, às vezes, não é o remédio salutar. E aí a gente percebe que a gente precisa perdoar, que nós precisamos amar aqueles que, às vezes, nós até temos bastante dificuldade de convívio. Então, pouco a pouco, a gente vai se libertando de nós mesmos. Então, ela é um hospital de socorro a cada um de nós. E a gente também busca, às vezes, por problemas de saúde, às vezes passando por momentos financeiros, e aqui, nesse ambiente, a gente, às vezes, consegue encontrar esse socorro também. A gente vai ver que não é a principal finalidade da casa, a principal finalidade da casa sempre é a evolução de nós como espírito, né? Então, é sempre o instruí-vos e amai-vos, como diz o Espírito de Verdade no Evangelho. É também uma escola de educação do espírito a respeito das leis eternas da vida. Então, a gente começa através da codificação kardeciana, que é a base dessa doutrina, conhecer esses valores das leis eternas, que já desde Moisés foi dado, né, as principais leis lá no começo, os 10 mandamentos, das leis que nos ligam a Deus, desde a lei de adoração, né, de guardar um dia para a busca dessa espiritualidade, e as leis de relacionamento que Moisés também trouxe, né, são essas leis que vão regendo. E depois Jesus vem reduzir tudo isso, né, no amar ao próximo como a si mesmo, né, e a Deus sobre todas as coisas. Então, é essa escola que vai trazendo esses valores, esclarecendo dentro de nós, e vai aprofundando cada vez mais. Né? Então, a gente compreendia de uma forma aquele tempo, a lei de justiça principalmente com Moisés, depois a lei de amor com Jesus, e agora com o Espiritismo a gente tem uma clareza maior dos porquês, né, que essas leis são tão importantes e que regem o universo inteiro, né, como Jesus, assim, funda essa escola, mas é responsável por todos os orbes, né? Cada orbe tem um construtor, um espírito responsável da grandeza de Jesus, né? E assim por diante. Ela é também um lar. Então, aí a gente começa a frequentar, vir mais vezes, né, participar das atividades da casa, sejam das atividades doutrinárias, ou o jovem, né, nas atividades dos jovens, a evangelização de bebês, vamos trazendo aqueles que a gente ama também para cá, convencendo outras tantas pessoas. Então, também é um lar onde seus participantes podem limar suas diferenças através do convívio fraterno. Então, quando a gente chega aqui, é mais fácil do que em casa, né? Por isso que é importante esse local também, né? Porque a gente chega para Solange, minha irmã, né? E aí um dia lá em casa, eu vou falar para minha sogra também, né? Minha irmã, fica mais fácil a gente, nesse convívio aqui, onde o respeito humano, às vezes, é maior do que quando a gente tem esse regime de intimidade no nosso lar.
Mas é muito importante a gente levar as lições aqui aprendidas, limando essas diferenças que a gente tem no dia a dia aqui na casa, também fazer isso na nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente ama e aquelas que a gente também não tem tanta facilidade de relacionamento. Exige um investimento pessoal de cada um de nós, de ceder no que é preciso, de silenciar na hora que for preciso também. Então é importante que a gente vá percebendo essas questões, porque o planeta é o nosso lar e o universo, então, é o lar de todos os espíritos. Então, para a gente ganhar o universo todo, a gente precisa primeiro aprender a conviver entre nós. E também é uma oficina, onde se coloca em prática os primeiros passos de vivência da lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade, principal delas, está lá no Livro dos Espíritos, a última lei que o Kardec comenta, através da vivência do Evangelho do Cristo. Então, o Cristo entendia a caridade como perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, a gente precisa, pouco a pouco, ir compreendendo esses valores e exercitando nessa oficina aqui, trabalhando nas suas dependências, ou saindo e agindo no nosso dia a dia. Nossa casa aqui também tem um braço, que a gente chama o braço assistencial, que é o NES, que fica ali no Conde de Vila Verde. Também é um local, uma oficina de trabalho, onde a gente pode auxiliar aqueles que têm algumas dificuldades materiais. Então, tudo isso é importante para que a gente vá se desenvolvendo e consiga atender cada vez mais pessoas. E aí a nossa casa e todas as outras têm os alicerces espirituais, que são as bases espirituais da casa. A gente olha essa casa, a gente tinha foto no começo da casa construída em madeira, mas os alicerces vêm desde a espiritualidade, diz a Sueli Caldas-Churbas. O centro espírita é muito mais que a casa física, que lhe serve de sede. Assim como o planeta tem as suas esferas espirituais, a casa também tem esses alicerces e essas atividades na espiritualidade. Contam o André Luiz e outros espíritos que às vezes a casa é muito maior do que a gente vê a casa física. O atendimento dos desencarnados também é muito grande, a gente vai entender um pouquinho porquê daqui a pouco, mas eles se utilizam do ambiente que é criado aqui nesse local. Porque quando a gente vem, a gente tenta, de alguma forma, deixar para lá os problemas pessoais, os problemas que a gente vive no nosso dia a dia, e a espiritualidade também vai retirando esses pensamentos que negativam a nossa vida no dia a dia e vai formando uma psicoesfera, como eles chamam, mas um ambiente que a gente possa pensar com mais clareza. Então a gente consegue ser intuído de uma forma melhor. E aí eles continuam. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida. Então existem aqueles que estão trabalhando aqui, todos nós hoje aqui encarnados, e aqueles que estão laborando na espiritualidade, aqueles que estão atendendo cada um de nós naqueles requisitos, como hospital, de acolhimento. Então a gente vai chegando aqui, vai se sentindo cada vez mais confortável, vai recebendo o apoio da espiritualidade. Aqueles que nos amam e que nos trouxeram e fizeram vir aqui, estão felizes conosco também, participando desse banquete espiritual. Então, vai unindo tudo isso e vai fazendo com que a gente se sinta mais confortável e vá querendo a mudança, vá buscando a mudança de valores novos na nossa vida, na nossa existência. Então, é o físico e o extrafísico, e com as duas humanidades. Também estão sendo atendidos, além de nós encarnados, os espíritos desencarnados que aqui vêm. Às vezes conosco, e às vezes adentram sozinho a casa, também buscando esse socorro que essa casa, a espiritualidade, recebe cada um. Aqueles que já estão aptos para serem atendidos vão receber, na medida do necessário e aquilo que é importante para eles, esse atendimento. A direção espiritual. Toda casa também tem uma direção espiritual. Nós vimos que ela foi fundada no corpo físico, na vida física, pela Anna Schmidt, mas ele conta que a dona Anna, ela via um senhor, sonhava, não sei se ela chegava a ver, via mesmo, mediunidade. A dona Ana tinha mediunidade. Um senhor, calvo, com bigodinho, de aspecto austero, e que seria o mentor espiritual da casa.
né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco desse mentor também. Essa história é bastante curiosa, como que ela descobriu isso, vou deixar para depois. Então a casa recebe uma programação já antes de vir. Então, muito provável que esse mentor se reuniu com a Ana Schmidt lá na espiritualidade, antes dela reencarnar, né, e falou, você vai trabalhar do lado de lá e eu vou trabalhar te apoiando do lado de cá. Né? E assim vai acontecendo essa junção, né, essa harmonia entre a espiritualidade, que nos atende do lado de lá, e aqueles que vêm com essa tarefa no corpo físico. Então, antecipadamente, na espiritualidade, a casa já começa a ser formada. Começou primeiro aqui já a dona Ana sendo intuída, sentindo o desejo dessas atividades quando ela frequentava o Anjo da Guarda lá em Itajaí. Né? Então, aí, com essa vontade, né, a espiritualidade vai cada vez mais colocando esse desejo nela, até que ela consegue um terreno e funda a casa aqui. E o mentor, que será o amigo tutelar, é aquele que vai endossar o projeto, vamos assim dizer, né, da obra, aceita colaborar. Né, mas a gente vê que as casas sérias e que eles têm algumas exigências para estar apoiando, né, esses espíritos nobres, eles sempre vão estar solicitando que os compromissos da casa sejam ligados à evangelização de todos nós, ou seja, da educação evangélica, né, de falar do Evangelho do Cristo, que é a vivência de um Cristo que fez o nosso planeta, né, ou seja, ele tem a capacidade de compreender as dimensões da vida de uma forma que a gente ainda não tem noção. Então, quando a gente vê o Evangelho dele, quando a gente lê, a gente está vendo a experiência de um Espírito que já consegue construir, né, um planeta, amando de Deus, quando encarnado. Né? Então ele já passou por tudo isso, já fez o seu processo evolutivo, alcançando esses patamares da vida, então ele vai agindo. Então o Evangelho, cada vez mais que a gente vai aprofundando, a gente vai tirando essas lições valorosas de Jesus. Né? E a instrução dos participantes também, com relação à doutrina espírita, né? Daqueles que aqui buscam o socorro também começam a compreender o porquê do sofrimento, né? Que a reencarnação faz parte da justiça divina, que é importante essas idas e vindas para a gente poder crescer. Né? Então, essas instruções são bastante importantes, né? E a direção espiritual normalmente pede que essas casas, normalmente não, eles exigem que as casas sempre se liguem a esses dois aspectos, de instrução e de evangelização dos espíritos. Né? A gente vai ver, normalmente, que esses espíritos sabem que a cura do corpo físico é muito importante, mas que a cura do espírito é principal. Porque curando o espírito, o corpo físico se cura naturalmente. E às vezes só com a cura do corpo físico, né, como Jesus instruiu aí, de não peques mais. Mas se eu corrijo aquele desejo que eu tenho de errar em certo campo da vida, então não há mais a necessidade dessa cura do corpo físico somente. Então, o investimento da espiritualidade sempre vai ser na nossa educação evangélica, né, na instrução dos valores imortais do espírito, porque resolve toda a cadeia que gera justamente os erros que a gente vem cometendo no nosso dia a dia. E aí o nosso mentor da casa, aquele que endossou o projeto da dona Ana, Emanuel Quintão, conta que ela via esse espírito, mas não conhecia. Então, um dia ela, vendo a revista O Reformador, que é uma revista da Federação Espírita Brasileira, ela leu dormindo uma matéria e a revista cai no chão. E quando cai justamente numa matéria que falava de Manuel Quintão. Né? E aí ela reconheceu o espírito e falou, é ele que aparece para mim. Né? Então ele é o mentor da casa, é aquele que orienta os trabalhos espirituais, e também os trabalhos no corpo físico. E ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, quando encarnado. Ele foi levado ao espiritismo, né, nessas atividades justamente lá no começo, quando tinha os médicos, né, os médiums de cura, né, e ele já tinha sido desenganado pelos médicos, como dizia a época, né, e aí ele recebe a cura do corpo físico e ele resolve se aprofundar no estudo do espiritismo e vira um formador de opinião, um presidente da FEB, né? Então um espírito que conhece a fundo a doutrina dos espíritos. Ele escreveu 2 livros, né, O Cristo de Deus e Memórias do Meu Cinzeiro,
esse autobiográfico, que foi publicado justamente nessa revista O Reformador, né? É um livro que conta justamente das dificuldades que ele tinha como espírito, porque como ele era uma pessoa conhecida no meio espírita, ele ficou preocupado de que alguém quisesse fazer alguma biografia elogiando demais a sua personalidade, né? Normalmente a gente faz assim com as pessoas que a gente ama, então ele resolveu, ele mesmo, fazer uma mini biografia que foi publicada nessa revista da FEB, que é a Reformador, contando justamente das dificuldades que ele tinha e dos méritos que ele talvez não tivesse, né, mas a gente sabe que é um espírito com uma humildade longe do que a gente vê no dia a dia. E ele também foi, quando encarnado, responsável pela publicação do Parnaso Além Túmulo. É um livro de poesias, que é o primeiro livro do Chico, né? Então o Chico ainda muito jovem, o Espiritismo praticamente com os livros do Kardec, e aí vem um médium dizendo que recebia diversos espíritos, né, de poetas, nomes conhecidos às vezes, que poderia gerar um monte de problema, e aí ele resolveu também endossar esse projeto, quando o Chico entrega o livro e ele vai conhecer o Chico, então ele foi responsável pela publicação. Talvez se ele não tivesse feito isso, decidido por não publicar através da FEB, a história do Chico seria diferente, que a gente não acredita, porque a gente sabe também que a espiritualidade labora também lá na casa de Ismael, que é a FEB, então intuiu Manuel Quintão para que publicasse as obras do Chico. Então agora a gente vai ver algumas atividades que a gente vem aqui no dia a dia e busca, né, da casa espírita, tentar falar de alguns aspectos espirituais, né, e que é importante justamente para a gente conseguir, de uma forma mais clara, buscar esse socorro, porque se a gente compreende o todo da atividade, a gente consegue também se entregar um pouco mais para essa espiritualidade, né? Como crianças, assim como pedia Jesus, né? Então, conta-se que as casas, todas elas, têm os recursos magnéticos de defesa. Então, são instaladas algumas barreiras para que alguns espíritos que tenham interesse só de prejudicar o ambiente, né, ou às vezes algumas pessoas também, para que eles não adentrem. Às vezes a gente pode achar um pouco estranho imaginar que tem algumas barreiras nas entradas da casa, mas o Kardec, a partir da questão 240, ele vai formulando algumas perguntas sobre a forma que os espíritos sentem, né? Se ele vê no claro, só no claro, ou se ele vê no escuro também. Os espíritos respondem que não há necessidade de luz para que os espíritos vejam, e ele vai falando um monte de coisa. E ele pergunta também, por exemplo, se os espíritos têm sensações, os espíritos respondem isso, mas ele fala, porque muitos, nas reuniões mediúnicas, dizem que sentem calor, sentem frio, se eles não têm corpo físico, como se dá isso? Até que vai na questão 250, depois da questão 257, ele faz o ensaio teórico da sensação dos espíritos. Então, quanto mais próximo a gente está da vida material, quando a gente vive uma vida de muita sensação, buscando só as coisas da matéria, quando a gente desencarna, a percepção que a gente tem da vida é muito parecida do que a gente tem aqui. Então essas barreiras, esses espíritos superiores que já não precisam, já se desprenderam disso, sabendo que isso evita a entrada de alguns espíritos que não estão buscando socorro, então eles colocam essa barreira para que eles tenham essa percepção, e evitando então que barderneiros adentrem aqui e assim por diante. E também às vezes todos nós trazemos às vezes algum inimigo espiritual, e que às vezes com essas barreiras são afastadas essas pessoas da gente, para que a gente possa em alguns momentos pensar com mais clareza e aí sair de ânimo renovado. Então é importante esses recursos, esses espíritos são atendidos de qualquer forma, apesar de não adentrar e às vezes a gente achar que eles não estão sendo atendidos, mas a espiritualidade amiga conta que eles projetam às vezes a fala daqueles que estão estudando aqui nesse lugar, e também atendem eles fora desse ambiente, para que não seja perturbado justamente esse local. O atendimento fraterno, algumas pessoas talvez tenham feito ele hoje, os trabalhadores da casa recebem, acolhem, todos são intuídos pela espiritualidade,
mesmo aqueles que vêm em busca do atendimento já estão sendo intuídos por aqueles que amam e querem trazer essas pessoas para que ela possa receber esse atendimento, né? Então, são trazidos aqui por essas pessoas, pelo seu mentor, e aí também são direcionadas um pouco na fala, de colocar para fora aquilo que elas têm necessidade, e aqueles que estão fazendo atendimento também, de ouvir, né, de compreender, para que possa, então, ligado à espiritualidade, dizer algumas palavras, de poder orientar, de como proceder em algumas situações, né? Então, o atendimento fraterno, apesar de ser uma conversa entre dois encarnados, também tem a espiritualidade auxiliando. A todo momento, a gente vê que os espíritos amigos estão nos intuindo o tempo todo. A reunião pública, né, que é justamente essa reunião, os espíritos já antes de iniciar essa reflexão que a gente faz, né, todos os dias, já vão preparando o ambiente. Quando a gente ainda chega com muitos pensamentos ligados aos nossos problemas, e a gente percebe que pouco a pouco a gente vai respirando mais fundo, né, vai tentando nos tranquilizar, né, nos conectar com essa espiritualidade que aqui está, e a gente percebe que os nossos pensamentos, né, se vocês não fizerem esse exercício, presta atenção, como fica mais fácil, às vezes, da gente pensar em algumas questões aqui. Né, a gente se sente tranquilo, justamente porque esses pensamentos que nos atrapalham fora e que às vezes ficam nos incomodando, e a gente entra nessa onda de pensamento, né, é um comportamento sociológico também, né? A sociologia já estuda esses comportamentos de grupo, então a gente aqui consegue receber a influência desses espíritos que nos querem bem, que nos querem melhor, então de uma forma mais eficaz. É por isso que a casa espírita ainda é muito importante, apesar do universo ser o nosso grande local de vida, né? Essa casa espírita, ela nos auxilia, porque são esses oásis, né, no meio dessa vida tão conturbada que a gente tem, e que é importante que a gente viva, né? Mas nos auxilia. Cada um de nós também vai recebendo já aqui o atendimento das suas necessidades. Então, os fluidos espirituais, né, que são movimentados aqui justamente por esses trabalhadores especializados nesse magnetismo, vão nos auxiliando nas nossas doenças, né, nas nossas dificuldades que a gente tem, vão percebendo às vezes alguma preocupação que a gente tem com o filho, com o marido, que às vezes não quer vir aqui ainda, e eles vão já anotando os nomes que a gente vai pensando para poder socorrer, né. Então eles vão fazendo esse acolhimento justamente para que todos sejam atendidos, e não só os que estão aqui presentes, mas aqueles corações que nós estamos ligados. Então a prece é muito importante, é por isso que a Casa Espírita tenta manter esse ambiente desde antes do início da palestra, né, de tranquilidade, né, evitar os diálogos, né, de forma mais ostensiva, justamente porque a gente já vai se preparando, e a gente sabendo, a gente já pode ir se conectando, né, com o nosso mentor, com aqueles que já partiram e que nos amam e que estão aguardando a gente também, que querem o nosso bem, né? Então, eles estão aqui também conosco, esperando essa modificação nossa. Então, é importante a gente chegar aqui já com essa certeza e essa convicção de que a espiritualidade vai estar nos auxiliando. Aí depois também, após a palestra, principalmente, normalmente é assim que funciona nas casas espíritas, né? Aí o passe. Algumas casas não têm as câmaras de passe, mas da mesma forma são atendidas pela espiritualidade, mas as câmaras de passe são preparadas de forma diferente, elas são isoladas dessas formas de pensamento ainda mais, os fluidos de lá são direcionados às nossas necessidades bem individualizadas, daí o médium passista vai transmitir os seus fluidos também, mas sempre controlada pelo passista espiritual, vamos colocar assim, que auxilia o médium passista que está aqui na cabine. É um trabalho de amor, e ele vai auxiliar cada um individualmente. Então, quando a gente está nessa cabine, é importante que a gente eleve o pensamento. No caso do passe, é um atendimento individual, então é importante que a gente, se amando, pense em nós mesmos nesse momento. É a gente que vai receber esses fluidos naquela hora.
E a espiritualidade, se o médium passista que estiver aplicando não tem esse fluido, ele busca nesse ambiente para que possa ser atendido da melhor forma aquele que está recebendo. Então, de qualquer forma, nós estamos sendo bem atendidos, independente de quem nos atende, às vezes que a gente fica um pouco assim, mas todos somos atendidos, desde que a gente esteja justamente aberto para receber essas energias, esses momentos que a gente tem com Deus na hora da prece que a gente faz lá na cabine. E também os grupos de estudo. Então, quando a gente participa dos grupos de estudo, o nosso conhecimento vai se dilatando, e aí a gente vai compreendendo as dimensões da vida de uma forma mais profunda, a gente consegue compreender melhor a nossa família, porque aí a gente consegue aprofundar ainda mais o que a gente estuda, às vezes, na reunião pública, mas o tempo é curto, e aí a gente consegue ir mais a fundo. Então, a gente consegue perceber nuances, às vezes, do Evangelho de Jesus, que, às vezes, não dá tempo da gente refletir aqui. Então, os grupos de estudo são muito importantes também, os espíritos nos auxiliam, nos sanando algumas dúvidas. Eu percebo, às vezes, que eu saio com alguma questão e daqui a pouco você fica pensando, daqui a pouco vem uma resposta, No começo eu achava que era, eu falava, cheguei a uma conclusão. Mas a gente começa a ver e percebe que eles estão o tempo todo nos auxiliando. Então é importante que a gente participe também desses grupos de estudo. E também há, falar brevemente, o atendimento aos desencarnados, mas a gente vai ver que não é somente aos desencarnados que esse atendimento se faz através das reuniões mediúnicas. Por quê? Porque as reuniões mediúnicas são destinadas a oferecer conforto e orientação aos espíritos desencarnados. E lições importantes aos encarnados. Então, os espíritos desencarnados dão a comunicação, falam das suas dificuldades, apresentam os seus problemas através do médium, normalmente psicofônico, e aí, para que haja o diálogo, e o dialogador, o cuidador de espírito, vai orientando, vai auxiliando. Mas todas aquelas pessoas que participam dessa reunião conseguem colher as dificuldades que esse espírito está passando na espiritualidade. E aí ele consegue tirar os exemplos. E todos nós, vendo esses trabalhadores modificando as suas vidas, justamente por causa desses diálogos fraternos, a gente também vai modificando. Então não há necessidade de estar ligada a essas reuniões. A gente pode assistir essas pessoas que participam, que têm esse compromisso já na espiritualidade, e aí a gente vai percebendo justamente a sua conduta perante os problemas da vida, como são mais sóbrias, são mais pacientes, justamente porque vão percebendo que a vida continua, com mais convicção ainda. Então, para encerrar, eu queria falar um poema da Alta de Souza, que está justamente no Parnaso Além Túmulo, e é um poema que vai falar da Escola de Jesus, na verdade, mas que a gente também pode trazer para esse cantinho de amor, que é a Casa Espírita, e diz assim: vinde, todo anseio da crença acalma as dores, toda prece é a luz para quem chora, a oração é o caminho cor de aurora, para o sonho dos pobres pecadores. Ó coração que a lágrima devora, vinde, através dos rudes amargores, cantar na luz dos grandes esplendores, vossa iluminação de cada hora. Vinde rememorar no espaço infindo, neste lar de Jesus, ditoso e lindo, as desventuras para bendizê-las. Feliz o coração sereno e forte, que triunfa da lágrima e da morte, palpitando na esfera das estrelas. Muito obrigado a todos, Jesus abençoe, uma boa semana.